Olá, pessoal! Nessa aula serão abordados os mecanismos farmacológicos da dependência química e a relação com os mecanismos de ação das drogas de abuso. Inicialmente, nós iremos ver algumas definições e conceitos utilizados no estudo do abuso de drogas. O primeiro conceito é a própria dependência química, que também pode ser denominada como adicção. Ela é definida como um padrão adaptativo ao uso de drogas que leva a algum prejuízo ou sofrimento clínico significativo. A dependência química, então, ela é evidenciada por três ou mais características, mas que devem incluir a tolerância, a abstinência e o abandono ou redução das atividades sociais, ocupacionais ou recreativa em razão, do uso da substância em um período superior a 12 meses. Já o termo abuso de drogas, ele é aplicado especificamente a substâncias não prescritas. Assim, as drogas como o etanol e o cigarro, a nicotina, que não são prescritos, eles são considerados drogas de abuso. Já o uso indevido de drogas refere-se ao uso impróprio de substâncias que são prescritas ou o uso dessas substâncias para fins não terapêuticos, recreativos, como o uso de opioides, então, para fins recreativos. Porém, em alguns casos, separar o uso recreativo do uso terapêutico pode ser controverso, como atualmente no uso da maconha, que ela tem uso recreativo e terapêutico, e no passado se tinha a heroína, que ela já chegou a ser utilizada em hospitais, mas teve seu auge como uma droga de abuso. A dependência química, ela pode ser abordada de dois pontos de vista, como a dependência física e a dependência psicológica. A dependência física, ela se refere a sinais e sintomas físicos que são provocados pela abstinência de uma droga, como fadiga, alterações de apetite, tremores e sudorese. Já a dependência psicológica, ela ocorre sempre com drogas que afetam o circuito de recompensa encefálico, também chamado de circuito do prazer. Dentre as funções das estruturas que compõem esse circuito está a regulação de emoções e memórias. Portanto, a dependência psicológica ela pode ser duradoura e mesmo após anos do fim do uso da droga, pode-se ter sinais de abstinência quando o indivíduo tem acesso a locais e memórias que o remetem ao uso da droga, podendo sentir então disforia, que é uma ansiedade, um comportamento depressivo, inquietude, e a chamada fissura, que é um desejo intenso de consumir a droga. Dois conceitos importantes para entender a dependência química são sensibilização e tolerância. Como a gente pode observar no gráfico, a sensibilização é um fenômeno onde se observa um aumento no efeito de uma droga com uso contínuo, deslocando a curva dose-resposta para a esquerda, ou seja, requer uma dose menor para gerar o mesmo efeito do início. Ao contrário, ocorre na tolerância, onde ocorre uma diminuição no efeito da droga com o uso contínuo, deslocando a curva dose-resposta para a direita, necessitando então de doses bastante altas para atingir o efeito máximo dessa droga. Os mecanismos de tolerância, eles são divididos em tolerância inata e adquirida. A tolerância inata, ela refere-se a variações individuais na resposta à droga. Elas podem ser decorrentes, por exemplo, de polimorfismos genéticos no receptor da droga, ou em genes que possam afetar a absorção, metabolismo ou excreção da droga. Por exemplo, alguns povos asiáticos têm uma menor expressão da enzima álcool desidrogenase, o que os torna mais sensíveis aos efeitos do álcool, sendo necessárias doses menores para gerar embriaguez. Já a tolerância adquirida, ela pode ser subdividida em tolerância farmacocinética, farmacodinâmica ou tolerância aprendida. A tolerância farmacocinética ela pode ser causada, por exemplo, pelo aumento na capacidade de metabolizar ou excretar a droga, necessitando assim de doses maiores ou intervalos menores de administração da droga. Como a gente pode ver no gráfico, então o metabolismo acelerado ele elimina a droga mais rapidamente. A tolerância farmacodinâmica ela ocorre quando se tem, por exemplo, uma redução no número de receptores para a ligação da droga. Em condições normais, a ligação de uma droga ao seu receptor vai produzir um efeito através de um sistema de mensageiros secundários, se tratando então de um receptor ligado à proteína G. No exemplo mostrado aqui na figura,
Quando se tem a ligação de um agonista aqui representado por um receptor beta-adrenérgico, vai se ter estimulação da adenilato ciclase. A administração repetida ou prolongada da droga, ela pode causar a inativação desse receptor. Então, na figura, a gente vê a ativação da quinase do receptor beta-adrenérgico, causando a fosforilação do receptor e a ligação da beta-arrestina, que vai causar a inativação desse receptor, como a gente vê nesse último quadrinho. A tolerância ela também pode ser causada por endocitose e ou degradação dos receptores da superfície celular. Após a formação do complexo droga-receptor, esse complexo ele pode ser internalizado, onde pode passar por um processo de reciclagem para formar um novo receptor, ou seguir até os lisossomos, onde ele vai ser degradado. Já a tolerância aprendida, ela ocorre mais a nível comportamental. É quando um indivíduo ele aprende a lidar com os efeitos neurocomportamentais induzidos pela droga. Como no exemplo desse tweet, minha mãe só descobriu que eu bebo quando cheguei sóbrio em casa. Então demonstra que esse indivíduo ele aprendeu a tolerar os efeitos do álcool, então sendo uma tolerância aprendida. Tendo visto esses conceitos, podemos entender então quais são os mecanismos que levam à dependência física e psicológica, sendo que a dependência física é o resultado de alterações em vias de sinalização celular. Por exemplo, uma droga que causa tolerância farmacodinâmica, ela pode levar a um aumento na quantidade do AMP cíclico intracelular, como a gente vê aqui na figura. Mesmo com a parada súbita da administração de uma droga, esse AMP cíclico ele pode se encontrar suprarregulado, então em quantidades acima do que seria o normal fisiológico, e vai manter também uma resposta acima do normal, agindo como se ainda houvesse uma estimulação do receptor, mantendo por algum período a alostase, a gente já vai ver esse conceito, até uma nova administração da droga. Então, para entender o conceito de alostase, primeiro é interessante entender o conceito de homeostase, que é uma condição de estabilidade do organismo, então uma condição de equilíbrio. Já a alostase se refere a uma adaptação encefálica, celular, neuronal prolongada, a presença crônica de uma droga que cria uma nova homeostase. Então, a alostase é uma nova homeostase, dependente da droga. Na abstinência, o adicto ele não se sente normal, então ele sente a necessidade de usar a droga para restabelecer essa alostase, que é a homeostase droga dependente. Apesar dos mecanismos que levam à dependência física serem um pouco mais conhecidos, as causas de dependência psicológica não são totalmente elucidadas. Para compreender melhor, então, essa relação da dependência psicológica, foi realizado um estudo sem administração de uma droga, mas sim através da estimulação encefálica da área tegmentar ventral. Então, nesse experimento foi observado que um subgrupo de neurônios dopaminérgicos que se projetam da área tegmentar ventral até o núcleo accumbens, como a gente pode ver nessa imagem do encéfalo. O bloqueio farmacológico dos receptores de dopamina, ele reduziu os efeitos da recompensa decorrente desse estímulo encefálico. Portanto, somente os ratos que não tiveram bloqueio dopaminérgico buscavam a alavanca novamente, indicando que provavelmente a diferença entre dependência física e psicológica estaria no tipo do neurônio estimulado, que nesse caso foi dopaminérgico, porém, alguns fatores emocionais podem contribuir para a dependência psicológica. Bom, então inicialmente acreditava-se que a dependência química dependia basicamente dos efeitos físicos ou psicológicos durante a abstinência. Sendo que a abstinência é um evento aversivo, acreditava-se que a necessidade de manter os níveis sanguíneos da droga fosse o motivo que levasse ao seu uso contínuo. Porém, os efeitos da dependência eles podem perdurar por vários anos ao fim do uso da droga, onde um ex-adicto ele pode sentir o desejo de usar a droga após ter contato com algum local ou acessar alguma emoção que tenha relação com o uso da droga.
uma espécie de dependência psicológica de longa duração. E essa recaída pode ser resultado de interações entre o circuito de memória e o circuito de recompensa encefálico. Bem, então tendo visto esses conceitos, né, que envolvem a dependência química, um pouquinho de alguns mecanismos que levam à dependência física e psicológica, na segunda parte da aula a gente vai ver algumas drogas de abuso e de uso indevido, seus mecanismos de ação e as estratégias para o tratamento da dependência química de cada uma dessas drogas que vão ser abordadas.